computadores só conseguem entender zeros e uns dentro de um bit, né, ou de um capacitor, ou seja, do que for, você tem lá uma única informação, ausência ou presença de energia. Vamos considerar zeros e uns, né? Como ele só pode armazenar isso dentro de um único espaço, precisou-se então criar uma forma mais eficiente para representar os dados. Então o que foi feito? Foi criado o byte. Vejamos aqui, ó. Se eu tenho um bit de informação, eu só tenho lá dentro o 0 ou o 1. Não tem mais nada além disso. Agora, se eu pegar 8 bits de informação, eu vou ter 2 elevado a 8 possibilidades, o que nos dá 256 possibilidades de colocar uma codificação ali dentro. Então, o que fizeram? Pegaram e chamaram isso daqui de byte. Então, um byte, o que é um byte, pessoal? O byte são 8 bits. 8 bits juntos, um do lado do outro, nos dando 8 tipos de informação. A gente chama isso de um byte. Então, em 1963, criaram uma tabela chamada ASCII. Essa tabelinha aqui, pessoal, ela poderia ter sido feita com 256 caracteres diferentes, né? Porque há essa possibilidade. Porém, utilizaram só a metade dela. Colocaram ali letras, números, pontuações e os operadores. Além disso, colocaram também as teclas de controle, como espaço, delete, tab, ESC, algumas tabelas-chave, né? Algumas teclas-chave ali do computador, colocaram ali como alguns sinais. Você vai observar que nessa tabela você tem um número decimal, você tem um número binário e você tem um caractere que está sendo representado ali por esse código. Se você quiser testar isso, você pode pegar um bloco de notas, tá? Ou mesmo um arquivo no Word, coisa assim. E, claro que eu não vou digitar os bits aqui, né? Nem decora esses bits aí, não. Mas a gente pode pegar simplesmente fazer o seguinte. Tem um número decimal ali, não tem? Se você segurar a tecla Alt do seu teclado, digitar um número decimal e soltar, vai escrever o caractere correspondente. Então, por exemplo, eu segurar Alt, apertar 80 e soltar, ficou a letra P ali escrita, certinho? Então você pode fazer o teste aí com outros caracteres que você quiser, qualquer caractere, ó, 126, que é um tio, né? O 33, que é a exclamação, e por aí vai. Então lá na memória, para representar, por exemplo, essa letra P aqui, eu tenho 8 bits de informação dizendo que lá na memória eu tenho uma letra P. O computador não sabe que eu tenho uma letra P aqui, mas lá na memória vai ter o código binário ali correspondente, tá? A letra P, que é aquele 0101 0000. Lá na memória vai ter isso daí descrito, tá bom? E qualquer outro caractere que vocês tiverem nessa tabela, vocês vão observar que se você segurar o Alt e digitar, ele vai aparecer ali, tá bom? Então, qualquer outro caractere que vocês quiserem testar aí, vocês vão observar que vai aparecer ali dentro do TXT. Eu uso muito o bloco de notas do Notepad++. Eu gosto muito desse bloco de notas e nele nós vamos fazer uns testes também. Vocês vão observar que também vai funcionar. Quer ver? Vamos testar com alguns outros caracteres. Vocês querem colocar o que aí? Vamos colocar programar, o R, né? Que é o 82, o O é o 79, o G 71 e por aí vai. Então todos esses caracteres aí você consegue digitar no seu próprio teclado, né? Tem um minúsculo e tem um maiúsculo, os códigos são diferentes, então um A maiúsculo é diferente de um A minúsculo. Isso não só visualmente, lá na memória está armazenado um valor binário diferente. Então quando a gente pergunta se A é igual a A, isso aqui tem que ser igual a false.
E nós vamos ver muito isso. A gente vai fazer testes de operadores e a gente vai ver muito isso, tá bom? Então, lá na memória, um A minúsculo é diferente de um A maiúsculo. São códigos binários completamente diferentes. Só que essa tabela ASCII, ela não foi suficiente para poder resolver todos os problemas, tá? Porque a gente precisava de mais caractere. Então, por exemplo, cadê o cedilha aí? Não está aí na tabela ASCII. O cedilha ele foi ignorado aí na tabela ASCII, como outros caracteres de outras linguagens também foram ignorados, porque essa tabela ela foi feita para atender o padrão americano. Então, não tinha alguns caracteres, não tinha algumas letras que a gente precisava. Então, em 1980, eles criaram a extensão da tabela ASCII, que foi a tabela ANSI. Então, eles usaram as 256 possibilidades que havia ali, né? Poderia preencher com 256 códigos diferentes. E colocaram outros caracteres ali. Colocaram as letras acentuadas, né? Colocaram o cedilha e colocaram alguns caracteres ali que, né, nem faz muito sentido ali. Mas eles são úteis porque, através deles, a gente consegue codificar outras coisas. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu digitar o 128, eu tenho o cedilha maiúsculo. O 135, o cedilha minúsculo. Temos ali o U craseado, né? Acho que é crase que fala. Então, que é o 129. Tá ali o craseado. E também temos outras letras acentuadas aí. Vocês podem ver que, se você digitar o número decimal, essa tabela aí não está trazendo um número binário, você consegue digitar o caractere. Tem alguns caracteres ali, ó, por exemplo, 223 é um quadradinho. Temos o 254, que também é um quadradinho. Deixa eu pegar um outro aqui diferente. O 178, 179. Vamos pegar aqui os caracteres, ó, 176, 177, 178. Vendo? Então, esses caracteres da tabela, você também consegue vir aqui no bloco de notas e digitar, tá bom? Eu não tenho uma tecla aqui para fazer esses caracteres. Então, através do Alt e o código decimal, eu consigo colocar. Só que se eu for aqui no meu TXT, ó, do bloco de notas, Notepad++, eu vou tentar colocar aqueles caracteres ali, ó, o 179... ficou um tracinho. Ok, tá certo. O 178 tá ali o caractere, certinho. O 177 também tá certinho, tá vendo? Tá funcionando. Agora vamos ver em que tipo de codificação eu estou fazendo isso. Aqui no Notepad++, a gente consegue escolher a codificação que a gente quer colocar. Então esse TXT, ele tá aqui, ó, em UTF-8. Nós vamos falar do UTF-8 daqui a pouquinho. Mas só que eu não quero TF8. Eu estou trabalhando com a tabela ANSI, que é a extensão da tabela ASCII. Então eu vou colocar aqui, ó, ANSI. E vou tentar digitar o 176, ó. 177, 178, 179. Tá vendo que não ficou aqueles caracteres que estão lá? Não ficou. Então esse bloco de notas do Notepad++, quando eu coloco aqui a formatação dele em ANSI, ele não está compreendendo que aqueles códigos ali deveriam ser representados como está lá no TXT. Está diferente. Só que no código binário dele, com certeza vai estar igual. Então, às vezes, você salva um arquivo desse daqui e abre aqui no bloco de notas e você vai ver uns caracteres diferentes. Por quê? Talvez o sistema aqui do Notepad++ aqui não está levando em consideração o caractere corretamente, né? A parte visual dele é que não está legal. Vou pegar aquele 223 ali também para testar, ó. Ele botou um tracinho, ele fez um outro caractere aqui, ó. 184. 184 ele fez certinho, ó. Vou pegar aqui 184, que é esse C dentro de uma bola, e esse daí ele já representou corretamente. Então deveria aqui no Notepad++, deveria estar representado corretamente conforme a tabela, mas pode acontecer esse tipo de problema. A tabela ASCII foi estendida e foi chamada de tabela ANSI.
Então, sempre que você ouvir falar, a gente trabalha com a tabela ANSI, que é a junção das duas tabelas, né? A extensão da tabela ASCII, criou-se essa tabela chamada tabela ANSI. Ela tem 256 opções ali de códigos diferentes. É importante saber isso por quê? Porque existem outros caracteres que a gente precisa representar e a tabela ASCII e ANSI junto, né? A ANSI, que é a extensão da ASCII, sozinha não consegue colocar lá códigos. Binariamente, a gente só tem esses códigos aí, a gente não tem outros, tá? Mas criou-se, então, uma tabela chamada UTF-8, que ela não só usa os 8 bits, né, de informação, ou seja, 1 byte de informação, para representar um caractere. A tabela UTF-8 ela pode usar até 4 bytes para representar um único caractere. Então, se você pegar um bloco de notas aí mais avançado, e você tem a opção de trocar a codificação, eu vou pegar aqui o bloco de notas que eu uso, que é o Notepad++, você vai conseguir ver o seguinte, ó. Deixa eu tirar essa imagem. Então, eu tenho aqui o bloco de notas Notepad++. Esse bloco de notas, ele é um editor muito bom, eu gosto muito dele. E você consegue clicar aqui em formatar e escolher a tabela de codificação que você quer usar. No caso aqui eu estou em ANSI, posso mudar para o UTF-8 e eu posso pegar conjunto de caracteres de outras linguagens também. Vamos vir aqui no UTF-8 aqui para vocês verem uma coisa. Os caracteres, letras, números e pontuações que já tinham na tabela ASCII permanecem sendo os mesmos aqui na tabela UTF-8. Então, uma letra A, B, C, um número, a pontuação, lá na memória vai estar 1 byte de informação, né, o conjunto de 8 bits, armazenando o código binário desses caracteres. Já caracteres diferentes, como por exemplo o cedilha, tanto maiúsculo quanto minúsculo, eles são representados de uma maneira diferente. O UTF-8 ele desconsiderou a extensão da tabela ASCII. Então ele utiliza os 128 códigos existentes da tabela ASCII, né? E a extensão ele ignora, porque ele criou uma outra forma de representar um caractere. Então antes, como a gente já tinha 256 oportunidades, ele fez o seguinte: se eu pegar e usar até 4 bytes de informação para representar um único caractere, eu vou conseguir elevar 256 oportunidades a 4. Então o que eles fizeram aqui, ó? C cedilha e C cedilha minúsculo que eu coloquei na tela, lá na memória não está representado conforme a tabela ANSI. Não vai estar aquele código, né? 128 da tabela ANSI. Se eu pegar aqui Alt 128, tá ali o cedilha. Se eu mudar isso aqui para ANSI, ó, o ANSI não compreendeu. Não compreendeu. Então esse Azinho mais esse código, ó, esses dois caracteres, no UTF-8, o ANSI entendeu isso. Entendeu que eu digitei 2 bytes de informação, tá vendo? Eu digitei esse caractere e digitei esse. Lá na memória tá os bytes preenchidos com esses 2 caracteres. Então a tabela ANSI falou assim, lá tem o código desse A aqui e tem o código desse outro desenho aqui. Só que para o UTF-8, ele sabe que a junção daqueles dois forma-se o cedilha. Então ele me mostra o cedilha. Porque, como ele sabe disso, todo código do UTF-8 começa com U mais. O cedilha, por exemplo, é U mais 00C7. É isso aqui, ó. Como eu sei disso? Eu vou mostrar para vocês aqui um site do UTF-8, bem bacana. Claro que a gente não precisa decorar essas coisas, tá? A gente pega isso só mesmo a fim de conhecimento. Isso lá na frente vai fazer falta. Então tá aqui a tabela UTF-8, tá? Essa tabela, pessoal, claro que a gente não vai decorar nada disso, mas é só para fim de conhecimentos.
ela tem os códigos dela ali, ó. Então tem aqui, ó, U005. Vou deixar aqui o link no vídeo para depois vocês darem uma olhada se vocês tiverem interesse. Então temos aqui os códigos, né? Os primeiros são as teclas de controle. A representação binária de todos os caracteres que pertenciam à tabela ASCII permanece o mesmo. E a partir disso, eles criaram aqui os códigos do TF8 para representar os outros caracteres. Ah, mas por que não manteve até os 256? Porque eles organizaram de uma forma diferente. Quer ver aqui, ó, o cedilha, por exemplo. Aqui não chegou lá, tem que aumentar aqui a quantidade, ó, que eu quero ver. Vou botar aqui 1024. Então vamos caçar o cedilha aqui. Vocês vão ver que eles organizaram a tabela de um jeito que fica mais simples, igual a letra A aqui, ó. Colocou uma letra A embaixo da outra. Então fica mais organizado dessa forma, né? Botaram todos os caracteres que são iguais um do lado do outro. Cadê o cedilha? Olha o cedilha como é que tá. Juntou tudo perto do C aqui, ó. C acentuado. Nunca nem vi C acentuado, mas alguma linguagem deve usar, né? Algum ponto em cima, tá vendo? Então isso daqui eles foram e fizeram organizadinho aqui, ó, em ordem alfabética e tudo mais. Então por isso que não mantiveram os mesmos códigos, né? Provavelmente quiseram fazer essa organização aqui. Então você observa que tem letras aqui, ó, completamente diferentes, que a gente nunca usou no nosso alfabeto, mas tem caractere aí para tudo. Então toda representação de caractere na tabela do TF8 vai ter. E para formar um caractere desse, eles podem utilizar de 1 a 4 bytes. Os que utilizam apenas 1 byte são os caracteres que a gente já tem na tabela ASCII. Então essa estratégia é uma estratégia de software, tá? Para a memória não sabe que isso está sendo feito. Se eu estou representando um caractere desse daqui e utiliza 2 bytes de informação, por exemplo, lá na memória vai ter 2 bytes de informação preenchido com esse tipo de caractere. Agora, se eu pegar, deixa eu ver se eu consigo copiar ele aqui e colar aqui, ó, consigo, ó. Então, no TF8, essa bolinha aqui existe. Mas para representar essa bolinha aí, quantos bytes gastou? Se eu mudar aqui para a tabela ANSI, ó, gastou 2, tá vendo? Juntou esse caractere com esse, o TF8 vai saber que tem que mostrar para mim essa bolinha aqui. Então a gente consegue ver esse tipo de problema acontecer às vezes, ó. Digitar um C cedilha na tabela ANSI e mudar para a tabela TF8 e o TF8 não reconhecer. Ou digitar o C cedilha na tabela o TF8 e o ANSI não reconhecer, né? Tudo bem, colocou outro caractere ali, mas não tem problema, porque o editor, tem que entender que o editor, o software, ele está esperando um código binário para ser representado aqui. Ele encontrou 2 códigos binários lá que não são da estratégia do TF8. Ele encontrou os códigos binários lá, mas não estão estrategicamente colocados de uma forma que o TF8 compreende, que é um caractere. Então ele leva em consideração que é algum caractere da tabela ASCII. E aí ele preenche com lixo de memória aí pra gente. Então isso aí você vai ver, às vezes você vai ver isso daqui, ó. Você vai ver um null escrito também. Então isso é porque o editor não está compreendendo aquele caractere ali. Beleza? Isso é muito importante porque a gente vai ver esse tipo de problema em diversos locais. Então, você estando aqui em UTF-8, você consegue colocar aqueles caracteres todos que estão naquela tabela. Tem uns caracteres bem bacanas aqui, ó. Como, por exemplo, 258, 259, 260, 261, 262. São os naipes do baralho. Opa! Os naipes do baralho, aquele rostinho feliz ali. Aí com esses caracteres aqui, você consegue fazer até uma brincadeira. Copia isso daqui e manda no zap para você ver. Aí logo sua patroa vai falar assim, né? Vai te mandar um beijinho de volta. Aí você pega e manda os outros caracteres também. Só para apagar o fogo. Bem legalzinho, tá? Daqui a pouco eu tô levando um esporro aqui. Vai ficar uma arara. Aí eu mando os 4 juntos. Bem legal, né?
Já tá respondendo ali. Mas é isso, pessoal. Vamos fechar o vídeo por aqui. Esse entendimento, né, que eu queria passar para vocês do que é um caractere. Essa estratégia do TF8, ela é bem bacana, né? Então, com 4 bytes de informação, a gente tem todos os caracteres necessários hoje. Então, quando você vê esses caracteres malucos aqui, ó, não se desespere, é porque o ANSI não está entendendo essa estratégia do TF8 e ele vai pegar byte a byte e vai tentar jogar um caractere que representa aqueles bytes um do lado do outro, sem saber que a combinação de bytes é que levaria a um caractere diferente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos falar mais sobre outros assuntos aqui antes de começar a codificar, porque essa base de conhecimento ela é muito importante. Se você chegar lá para desenvolver, você vai ver esse tipo de coisa acontecer, né? Que você vai estar manipulando valores da memória. E se você vê um caractere todo perdido ali, você vai ficar pensando, mas o que é isso? De onde veio? Então esse conhecimento é importante antes da gente avançar para a parte de programação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!